A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias, pregações e testemunhos. Palavra do culto do Jardim Novo Bandeirantes, na cidade de Cambé, Paraná. Irmão Silvano de Leme de São Paulo pregou no Paraná, irmão, em Cambé. Irmãos, veja bem como aconteceu até o final deste culto. Deus desceu com a presença na igreja e não teve um que não falasse em língua, irmão. Santo Deus. Deus se mostrando presente na nossa vida e na igreja. Basta cada um de nós, irmãos, ir no mesmo pensamento, ouvir a palavra desse Deus maravilhoso. Foi festa, viu? Foi muita festa em Cambé, Paraná. Nosso irmão Silvano é ancião da cidade de Leme, em São Paulo. Caro servo de Deus, tem um dom glorioso. Olha só a parte que ele abordou na pregação, irmãos. Precisa estudo bíblico? Não, irmãos. Deus dá o necessário para todos nós. Não precisamos de estudo de homens. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos ouvir, queridos, na mesma comunhão. Glória ao nome de Jesus. Aos Efésios, Epístola do apóstolo Paulo. Nós vamos ler com a ajuda de Deus. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, na qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. A cidade de Éfeso, uma cidade de grande crescimento econômico, famosa, entrada da Ásia Menor, tinha suas riquezas, tinha ali uma idolatria muito forte. Diana dos Efésios, uma deusa que eles acreditavam, tributava a ela toda a sua adoração. Uma cidade que vivia inclusive da idolatria. Os ourives, os artesãos faziam as lembranças de Diana, principalmente. Todos os anos havia uma festa ali, e esta festa durava dias. Ela era regrada em promiscuidades, em coisas obscenas e das mais perversas que pudesse imaginar, cultuando uma deusa. Isso que é o mais interessante. Estavam celebrando a sua deusa com práticas pecaminosas, com práticas demoníacas. Havia muita magia, havia muita manifestação de espíritos, e isso tanto é verdade que numa das pregações de Paulo, os que converteram, queimaram seus livros de magia, porque aceitaram a luz
e deixaram as trevas. E isso incomodou muita gente. Onde tem luz, a luz incomoda. Guardem isso no vosso coração. Por que incomodam tanto com isso? Quem está nas trevas, a hora que você acende a luz, os olhos, eles se incomodam. A luz incomoda. As trevas não, porque as trevas está oculto as ações e as práticas, ninguém vê. E a falsa percepção de que o pecado e a sua prática não tem consequência, faz com que quem está nas trevas se sinta confortável. Mas quem está na luz sente que tudo que está sendo feito, os grandes olhos do Criador estão acompanhando. E lá não era diferente. E naquele cenário mais improvável, a graça de Deus foi fértil. Houve uma igreja firme, uma igreja crente, um povo virtuoso. A igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo tinha muita alegria com eles. Mas eles cresceram animados, dispostos, trabalhadores na obra, defendendo o Evangelho, defendendo a graça. Mas a facilidade cresceu, eles foram abençoados. E a fartura e a comodidade fez com que eles materializassem os seus sentimentos e tornaram somente religiosos e não mais virtuosos. Eles foram, de alguma maneira, transformando o comportamento deles e se acomodando nos primeiros marcos e não mais buscando as riquezas da graça. E aqui Paulo escrevia para eles de uma forma maravilhosa, trazendo para eles a riqueza desta graça. Num primeiro momento destacando que Deus deu a eles todas as bênçãos espirituais. E aqui é literal, com todas as bênçãos espirituais, não tem exceção, todas as bênçãos. E essas bênçãos não se referem à vida terrena, estamos falando de vida espiritual, todas as bênçãos espirituais. Então o Senhor abriu para eles isso. E ao mesmo tempo voltou a congregar, como está escrito aqui, na sua abundante misericórdia, congregou todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. E quando ele falava isso, ele falava da reconciliação do homem com Deus. Ora, temos aqui dois momentos dentro desta palavra. O primeiro, por que reconciliou? Por que voltou a congregar? Que o homem perdeu a sua ligação com Deus. Aonde? Em Adão. Quando a serpente tentou a mulher, fazendo ela pecar. Ela tentou o homem, fazendo ele pecar. Adão, primeiro homem, ele, nascido pelo sopro de Deus, do pó da terra, ele veio ao mundo para ser imortal. Mas o pecado gera morte. E quando ele pecou, tornou-se mortal. E ao tornar-se mortal, Deus o expulsou do seu jardim. Isso é maravilhoso, se nós olharmos a razão de Deus ter expulsado. Deus fez Adão da onde? Do pó. Da onde ele tirou esse pó? Do seu jardim. Portanto, o pó do jardim era puro. Não tinha pecado nele. E se não tinha pecado, dali o Senhor fez aquele boneco de barro e assoprou nas suas narinas e ele viveu. Então, daquele pó que ele veio puro. E o pó continuou puro. Não havia pecado. Mas quando o homem pecou, tornou-se mortal. E o mortal, para onde ele volta? Do pó ele veio, para o pó ele volta. Se ele morresse dentro do jardim, ele contaminaria o jardim. Então Deus pôs ele para fora. Quando Deus pôs ele para fora, ele morreu fora, que é esta terra. Ao morrer, voltou ao pó. Ao voltar ao pó, o pecado de Adão contaminou toda a terra. E todos nascidos de mulher vêm da força da terra e, portanto, traz a força do pecado. E pela força do pecado, não está congregado com Deus. Deus não habita onde está o pecado. Santo Deus. São dois homens, nasceram sem a vontade e a conjunção carnal de homem e mulher. Adão feito do pó e Cristo, pela força do Espírito,
sem vir do pó, mas vindo do céu, ocupando uma natureza terrena que não veio do pó, mas veio do céu e portanto puro, porque este pó é contaminado. Glória a Jesus. E os anjos que habitam o céu, eles são puros. Os anjos são perfeitos, vivem um ambiente de pureza. Logo, como poderia um homem entrar no céu e os anjos vendo isso diante do Criador, o que falariam? Como é que pode esse homem entrar aqui num lugar tão santo, vindo do pó? Não poderia acontecer isso. Mas Deus, prevendo algo melhor para nós, desde a fundação do mundo e antes dela, fez com que o seu Filho viesse ocupar um corpo de carne. E este corpo sem pecado provou a morte e desceu nas profundezas. E na profundeza venceu o inferno e a morte. A morte ele trancou e voltou com as duas chaves. A da morte trancada, a do inferno ainda aberta. E quando ele subiu ao céu, que João estando lá, foi dado a ele o livro selado por dentro e por fora, que não é o livro da vida, é o livro da humanidade, a história do homem, a história da vida terrena. Foi perguntado, por isso foi perguntado, quem é digno de abrir esse livro aqui nesse lugar? Ninguém. Anjo não ia entender. Anjo nenhum poderia compreender uma vida terrena. Mas quando houve silêncio e João chorou, uma voz disse para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. E a palavra é clara: o leão da tribo de Judá. E quando ele virou, quem ele viu? Um cordeiro salpicado de sangue, como havia morto e ressuscitado. Não era leão, era leão, mas ele virou e viu um cordeiro. Leão porque nunca perdeu o reinado, cordeiro porque provou a morte e ressuscitou. E disse Paulo, e sentou à direita de Deus, Jesus Cristo, homem. E diante disso os anjos viram um homem perfeito. Se ele é perfeito, congregou-se novamente todas as coisas que estão no céu com as que estão na terra. Em Cristo o Senhor resumiu toda a reconciliação. E hoje, se Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Não há anjo no céu que vai recusar a nossa chegada. Por isso agora, à direita de Deus, tem Jesus Cristo, o seu Filho, como homem. E por que como homem? Aqui existe, irmãos, algo tão lindo e maravilhoso, que nós sabemos, mas pouco meditamos nisso. A palavra diz que no céu existe milhões e milhares de anjos, arcanjo e querubins, serafins, os 4 animais, os 24 anciões, aquela glória maravilhosa foi vista no céu. Mas de todas as criaturas celestes, nenhuma delas pode chegar a Deus e dizer: aquele homem está chorando, e eu sei o que é isso, que eu já chorei. Aquela mulher está com dor, eu tive dor. Nenhum pode dizer isso. Mas o Filho pode agora olhar para o Pai. Meu Deus! E dizer para o Pai: Pai, aquela dor eu sofri, aquele luto eu senti, aquela enfermidade quando tomou a sogra de Pedro, aleluia, eu curei, eu ressuscitei este, eu libertei aquele. Estas dores que eles sentem, nenhum de vocês pode descrever como é, mas eu sei. Por que isso? Você vai num funeral, você vê uma viúva chorando, e você tem o teu marido e os teus filhos em volta, você chega e encosta o ombro nela e fala: não chora não, irmã, vai passar. Isso não é consolação. Mas se você for viúva e passou pela viuvez, encostou o ombro nela, antes que você fale, ela vai te abraçar e dizer: você já passou por isso?
Jesus Cristo agora olha para nós com este olhar eterno e diz: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, e eu vou falar com o Pai a teu respeito agora. Ainda que a palavra já está terminando, vai terminar agora, vai terminar a palavra. O Senhor diz em segundos, porque para mim o tempo não é o seu. O teu tempo é medido ali no relógio, o calendário na parede. O meu não, o meu é eterno. Então, em segundos, em fração de milésimos de segundo, a tua história eu já contei para o Pai. E Ele está me perguntando o que eu vou fazer para isso. Nada que é terreno, porque as coisas que estão lá fora, o meu Pai proverá seu tempo, Ele proverá seu momento, mas quero cuidar da vossa alma. Já falei com Ele já me respondeu, e a resposta está aqui. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabe o que é isso? Deus criou dons. Se você ler nesse capítulo lá na frente, está escrito assim, lá no verso, lá no finalzinho, no mesmo capítulo, fala sobre o penhor, o qual nós estamos nele, o penhor do Espírito Santo, que é a nossa possessão. O que é penhor? É garantia de algo que você não tem, mas já possui, não é seu, é de alguém, mas tem como garantia. O Senhor foi para o céu e nós ficamos aqui. Como ficaríamos sem nada? Ele mandou o Espírito Santo como garantia que ele existe. E como é que nós provamos isso? Nas bênçãos celestiais. O que ele fez para isso? Ele criou os dons. Ele criou os dons. E dons, igreja, dom foi criado, não foi para anjo. Anjo não tem dom de cura. Por quê? Porque no céu não tem doença. Anjo não tem dom de expulsar demônios. Porque o demônio não entra no céu. Anjo não tem que ter dom da palavra. Porque lá o Senhor é que fala. Então, foi criado dons para homens e mulheres. Se dom foi criado para homens e mulheres, quando Cristo voltar, cumpre a palavra, os dons serão aniquilados. Porque para que vai se usar dom? Não vai precisar para nada. Então, se o celeiro está cheio, foi criado para nós, por que tem crente que não crê? Você vai aqui hoje, num culto como esse, e diz: eu não creio nisso, eu não aceito isso. Mas por que veio? Intercedendo ao Pai em favor da sua igreja. E hoje aqui em Londrina, tanto os que estão aqui como os que estão aí fora e lá embaixo no outro local, guardem isso, guardem isso. Deus mandou os ensinamentos aqui e alguns precisam se converter. Você vai se converter antes de sair desse recinto. O Senhor anuncia para esta igreja: apraz ao Pai abrir o seu celeiro e visitar a sua igreja com suas bênçãos celestiais. Você crê em milagre?
Deixe aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe a todos.